Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de indispor-se com um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E é por isso que vos digo: não vos inquieteis nem quanto à vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, sobre o que haveis de vestir. Acaso não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Reparai nas aves do céu, que não semeiam e nem ceifam e nem recolhem em celeiros, mas vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não sois vós mais do que elas? E qual de vós, por muito que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua altura? E quanto à roupa, por que vos inquietais? Reparai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, pois eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste uma erva do campo que hoje existe e amanhã é jogada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, como nos vestiremos? Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que precisais delas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta providência paterna, este cuidado paterno que Deus tem conosco, que nosso Senhor Jesus Cristo muito bem ilustrou no Evangelho de hoje, inclusive apelando para as criaturas e para o modo como Deus cuida das aves e dos lírios, para os quais nada falta. Esta providência deve chamar a nossa atenção para o modo sábio como Deus realiza todas as suas obras. O Evangelho ressalta que nós, criaturas inteligentes, feitos à imagem e semelhança de Deus, somos objetos de seu particular cuidado, de sua particular providência. Mas aqui precisamos fazer uma correção, porque a religião moderna entende que Deus cuida dos homens em ordem a oferecer-lhes uma espécie de vida boa, sem preocupações. Um cuidado de Deus que de algum modo sancione, patenteie vaidades. E esse sistema de segurança, forjado pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, que nos faz entender de modo errado que essa é a nossa principal conquista aqui no mundo, que nascemos para ganhar o mundo. Então o auxílio de Deus deve cooperar com isso. O auxílio divino, as graças divinas, os dons divinos, que são os milagres dele, devem estar a serviço desse tipo de vida, desse projeto de vida. E não é nada disso, meu querido irmão. Vai muito enganado, não entendeu nada do Evangelho
e das Sagradas Escrituras, quem se deixou convencer por esse canto de sereia religioso em moda, em vigor? Infelizmente também dentro da Igreja Católica. Também dentro da Igreja Católica. A chave para o que o padre está dizendo nesta pregação está aí na ordem, no imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo, que conclui o Evangelho de hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. O que significa que todo o movimento de Deus, todo o auxílio, não importa o tipo, o auxílio que sustente nossa vida no tempo, ou aquele que diga respeito à nossa eternidade, à vida eterna, só tem este objetivo: fortalecer a nossa fraqueza, para não desistirmos de buscar em primeiro lugar o reino que aqui é a salvação de nossas almas. É disso que se trata, meu senhor e minha senhora. Muitas vezes, e temos razão para louvar e bendizer a Deus os seus inumeráveis benefícios, como este agora aqui, que nos é concedido por ocasião da celebração do Santo Sacrifício, que é dos auxílios divinos, o maior e o mais importante, em ordem a chegarmos, em ordem a buscarmos o reino de Deus. Pois é, meu senhor e minha senhora, é assim que devemos interpretar toda a ação divina, quando Ele faz alguma coisa, ou quando também Ele não faz nada. Este modo de achar que a ação de Deus é cega, e que Ele não visa outro fim a não ser nos mimar e se curvar aos nossos caprichos, não é conforme o Evangelho. O Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo acaba de nos dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que pode vos conduzir até lá, e o resto vos será dado por acréscimo. O Evangelho não diz: buscar em primeiro lugar vossos interesses, e Deus assinará embaixo. Precisamos estar atentos a estas coisas, porque muita gente tem uma intensa atividade religiosa, sem a menor sombra de dúvida, pratica intensamente a religião, mas não entendeu este detalhe que faz toda a diferença. Nosso Senhor, então, como vai dizer Santa Teresa de Jesus, querendo nos honrar com uma vida semelhante à de seu divino Filho, que é o estado de vida mais alto, mais sublime, que uma alma pode alcançar e atingir, a de se assemelhar aqui na terra a Jesus Cristo nosso Senhor, diz Santa Teresa, não podendo nos fazer maior favor do que este, de nos dar uma vida semelhante a de seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos concede então, de modo contínuo, seus favores e suas graças, para fortalecer a nossa fraqueza e para podermos imitá-lo, sobretudo no muito padecer. Quanto ao chegarmos ao reino de Deus, qualquer um dos senhores que já fez um relativo caminho nas coisas de Deus, sabe muito bem algo que eu vou dizer aqui. Talvez não os principiantes,
os que estão começando agora e que estão cercados de consolações e do brilho daquela luz com a qual Jesus Cristo costuma se revelar aos que dele se aproximam de modo intenso numa primeira vez, num primeiro contato. Talvez os iniciantes não compreendam, mas quem já caminhou um pouco sabe que não demora muito, começa um choque. Há um choque. Haverá um choque. E aí o que acontece, meu irmão querido, minha irmã amada? Vamos perceber, vamos nos dar conta que Deus vai querer o que nós não queremos. E que nós vamos querer o que Ele o quê? Não quer. E aí começa aquele espírito de murmuração. Mas esse mandamento é muito difícil. Esse tipo de vida é muito mortificado. Essa cruz é muito pesada. Essa regra é muito sacrificada. Quem caminhou um pouco, se caminhou conforme o Evangelho, sabe do que estamos tratando aqui. Não demora muito, faremos a experiência de que não sozinhos não damos conta da vontade de Deus e que é preciso abraçá-la. Porque se eu não estou enganado, este caminho que conduz ao reino de Deus, pelo qual devemos ir, que deve ser nossa prioridade, segundo o imperativo de Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Esse caminho, por ele só se vai com um instrumento chamado cruz. Cruz. Se houvesse qualquer coisa mais útil e mais eficaz para nos levar ao reino de Deus, nosso Senhor teria escolhido, teria revelado, teria dado a nós. Mas se contemplamos a vida dele e se levamos a sério as suas palavras, não há o que duvidar, nem o que se espantar, porque ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não se pode abraçar a vontade de Deus sempre em todas as circunstâncias. Às vezes o preço para fazer a vontade de Deus qual é? Renunciar à própria. Esse é o preço, meu irmão, minha senhora, meu senhor. O preço que se paga em certas circunstâncias para se fazer a vontade de Deus é o preço da negação da própria vontade, que vai se manifestar na renúncia às próprias satisfações egoístas, no desapego, no sacrifício e, ao fim e ao cabo, na negação de si mesmo. É assim que vamos por aquele caminho no qual realizamos o que Jesus nos ordena hoje: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então celebremos a generosidade, ou seja, temos como principal aliado da salvação de nossas almas o próprio Deus, que nunca, jamais recusará qualquer auxílio, qualquer dom, qualquer graça
que nos sejam necessários, indispensáveis, para perseverarmos, mesmo às custas da renúncia e da negação da nossa vontade humana. Coisa que não deve assustar, não deve apavorar nenhum fiel que sabe que Deus conta com a nossa devoção por um lado, dando a graça dele por outro. Não estamos sozinhos. Deus conta com a nossa devoção por um lado e pelo outro oferece a sua graça, que pode tudo, que faz tudo, que realiza todas as coisas. Seja essa, meu irmão, minha irmã, nossa intenção cada vez que elevarmos nossa alma, nosso desejo ao céu, chegar ao reino de Deus. Alguns chegarão pela administração de muitos bens, raros. Alguns chegarão ao reino de Deus administrando muitos bens, a maioria administrando poucos bens na pobreza. Alguns chegarão ao reino de Deus gozando de boa saúde, irão com boa saúde até o seu último dia, até o seu último instante. Outros, por anos a fio, de enfermidade em enfermidade. Alguns cercados de amigos, sempre apoiados. Outros sozinhos, solitários, contando tão somente com a presença de Jesus e de sua bendita mãe, e mais ninguém. É bom não ter ilusões. Quanto ao que o padre está falando, a pior de todas ilusões é aquela da qual é difícil ser. O termo ilusão aqui é um substantivo mal aplicado. Seria melhor tentação. A tentação de que temos tempo para isso. Nós não temos tempo para isso. O dia de hoje, sem palavras, nos diz que ficamos mais longe do começo e mais perto do fim. Todos nós aqui, sem exceção, acabamos de ficar no dia de hoje mais longe do começo, mais perto do fim. E para onde estamos indo, senhores e senhoras? O que ao fim e ao cabo estamos buscando? Uma vez que a morte nos despojará de tudo, absolutamente tudo. Por que nos apegar, por que nos aferrar àquilo que a morte, de modo inexorável, arrancará de nós? Supliquemos a Deus esta sabedoria. Sábio é aquele que, olhando todas as coisas e como são efêmeras, como são passageiras, busca, enfim, aquilo que vai durar para sempre. E não teme as oposições, sobretudo as da própria vontade, porque muito mais interesse na nossa salvação, muito mais interesse do que nós na nossa própria salvação, quem tem é Deus. Deus quer me salvar mais do que eu pretendo ou desejo a salvação. Então o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Lamento se faltar para alguma vaidade
ou para alguma coisa que, facilitando tua vida hoje, pode te complicar a salvação amanhã. Mas para a tua salvação, nada faltará, para que permaneças firme naquela direção na qual se busca de modo prioritário o reino de Deus e sua justiça. Para isso nunca faltará o auxílio divino e a graça de Deus. Guardemos bem estas instruções para não nos assustarmos quando Deus nos der alguma coisa e nos tirar outra. Aquele que dá é aquele que tira. O que te servia antes, não te servindo mais, te é tirado. Aquilo que não tinhas antes e que te é necessário, te é dado. E assim vamos debaixo da sombra providencial e amorosa daquele cujo nome no Novo Testamento é Pai. Pai. E se vamos sob sua proteção, sob sua guarda, sob seu cuidado, vamos bem. Se não atrapalharmos a ação dele, lá chegaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.